Prefeitura informa. As principais notícias da administração municipal. Um oferecimento Prefeitura de Itajubá, construindo um novo tempo. Bom dia, Itajubá. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Começando agora o programa Prefeitura Informa, sempre trazendo para vocês as notícias mais atuais, aquilo que tem acontecido na vida do nosso município. E hoje é uma convidada fantástica, muito importante, nesse momento especial, esse momento difícil que nós estamos vivendo da pandemia. Recebemos aqui a nossa secretária de Educação, Mariângela. Mariângela, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao programa Prefeitura Informa. Bom dia. Primeiramente, eu vou pedir licença a todos para retirar a máscara, porque senão ninguém vai conseguir compreender o que eu estou falando, ok? Vou pedir licença a todos, à Rádio Futura, a todos os ouvintes. Bom dia mais uma vez ao Tomazoli, a nossa secretária de comunicação, Thalita, parceirona, como Tomazoli, Duarte, parceiro nosso também, aos ouvintes da Futura FM. É um prazer estar aqui com vocês, ter essa oportunidade da gente ter esse bate-papo um pouquinho do momento tão difícil do nosso país, do nosso mundo, né? E afetando diretamente a educação, principalmente a educação pública. Mariângela, nós vivemos dias assim, muito difíceis, né? Não gostaria de forma alguma estar na pele do prefeito, que tem que tomar tantas decisões difíceis. E, em segundo lugar, não queria estar na sua pele, porque a educação nesse momento de pandemia, de quarentena, né, onde você tem 22 escolas, 7 mil alunos da primeira fase da educação, né, que é a fase que mais se exige do cuidado dos alunos. E tomando decisões tão sérias, tão difíceis. Como é que está sendo tudo isso? Vamos começar a falar um pouco da líder Mariângela aí, como é que está sendo esse momento antes de mais nada, eu acho que é muito fácil você gerir, né, seja uma empresa ou uma secretaria, quando tudo corre muito bem. Né? Quando tudo corre muito bem, os resultados são plausíveis, né? Você tem uma equipe muito comprometida com o trabalho, as nossas escolas, os professores são exemplo, os gestores, especialistas, os auxiliares de serviços gerais, cozinheiro, têm um comprometimento incrível. Agora, quando você esbarra com uma situação dessa, né, ou você abandona o barco, ou você continua remando, né, com toda aquela dificuldade no redemoinho, né, passando por cima. Então, para nós é um aprendizado muito grande. Agora, o importante é que nós não podemos ficar em cima do muro, nós precisamos tomar decisões, decisões precisam ser tomadas. A gente não pode simplesmente empurrar com a barriga e alegar, mas o mundo todo está passando por essa pandemia, vamos esperar para ver o que vai acontecer. E se esperar para ver o que vai acontecer, nós já estamos no mês de maio. Então, decisões precisam ser tomadas, nós temos que ter um cuidado muito grande, não só com, né, o quadro do magistério e com o quadro administrativo que estão trabalhando nas nossas 22 escolas, nas nossas 13 creches, mas o foco do nosso trabalho, eu estou aqui hoje por causa do aluno. O foco do nosso trabalho é o aluno. Existe uma escola pública por causa do aluno. O objetivo é o aluno. E sempre nós temos que olhar primeiro para o aluno. Nenhum professor, nenhum servidor público que trabalha numa escola pública municipal ou numa creche pública municipal vai ter prejuízo algum. Tanto que, né, eles pararam dia 17 de março e receberam a produtividade normalmente, como se tivesse trabalhado no mês de abril, porque a gente entende a situação. Mas quando você olha para um momento deste, você vê a quantidade de crianças de 4, 5 anos que é pré-escola, crianças que iniciaram o período de alfabetização com 6 anos em casa, muitos desses pais ou têm tempo para dedicar, mas não consegue tirar todas as dúvidas na aprendizagem dessas crianças. Outros não têm tempo, porque estão à frente, né? Precisa trabalhar. E ainda tem aqueles que é um número pequeno, mas eu preciso destacar aqui, nós temos pais que não sabem ler e escrever. Como que vai orientar o seu filho dentro de casa? Então, nós temos que olhar para a rede. Uma escola privada, Tomazoli, ela é uma escola que os gestores decidem. Uma rede pública municipal, o próprio nome diz rede, não pode tomar decisões aleatórias, tem que seguir as mesmas diretrizes, porque são alunos de pré-1
ao 5º ano. Estou falando da faixa etária obrigatória, porque creche não é faixa etária obrigatória. Então, a faixa etária obrigatória é de pré-1 até o 5º ano. E já adianto para vocês, a educação infantil não vai ter a obrigatoriedade de ter reposição. Como que você trabalha numa escola, com pré-escola e do 1º ao 5º ano? Do 1º ao 5º ano é obrigado a ter reposição, da pré-escola não é. Então, quer dizer, você trabalha, né, a gente vem trabalhando desde quando começou essa pandemia, você acha uma alternativa aqui, descarta, acha outra. Então, o trabalho não é da noite para o dia, você tem que ouvir, né, todo mundo, que é o que está acontecendo. Então, né, é um desafio muito grande, não só para eu que estou como secretária, decisões são tomadas, para você ter uma ideia, eu ouvi de uma professora que me falou, nossa, mas você toma essas decisões, você não tem medo de perder o cargo? Claro que não, eu sou especialista em educação concursada da rede pública municipal, todo o trabalho que é desenvolvido por mim, pela minha equipe, o foco nosso é a aprendizagem do aluno, claro, dando condições de trabalho a todo o quadro do magistério e todo o quadro do administrativo que recebe essa criança nas nossas escolas. Então, decisões precisam ser tomadas, e decisões estão sendo tomadas. Mariângela, antes da gente entrar em todos os assuntos aqui, mas só para a gente conversar um pouquinho, o Brasil não adotou, o STF tomou até decisões lá contra essa posição, mas muitos países adotam o sistema da educação em casa, onde a própria família tem o direito de educar os seus filhos, né? No Brasil é proibido. Mas nesse momento de pandemia, de quarentena, onde as crianças estão em casas, mesmo que não buscando o diploma, a formação, mas para não se perder tempo, seria muito interessante que os pais tivessem essa iniciativa, né? Mesmo que o filho está ali, dentro das limitações, não são pais profissionais da educação, mas o pai pode estimular, pode estar junto ao seu filho ali e estimular a leitura, o resumo, né? De textos, conversar sobre aqueles textos lidos, ou seja, é uma forma de não se perder o aprendizado, né? Porque não é só a escola que dá o aprendizado. Seria muito interessante que houvesse essa iniciativa dos pais, você concorda? Sim, a leitura é essencial, né? E se os pais conseguirem estimular que as crianças continuam lendo, estimular a escrita, né? Fazer brincadeiras, por exemplo. Já vou antecipar para vocês aqui. Desde a semana passada, a minha equipe pedagógica, a diretora do ensino fundamental, professora Lília, e diretora da educação infantil, professora Priscila, já montaram um material de contação de histórias, de vários livros em PDF, que o João Paulo, nosso secretário de informática, vai disponibilizar a partir da semana que vem no site da prefeitura. Isso a gente vem trabalhando há quase um mês, porque você tem que pegar um determinado material e ver se está de acordo com a faixa etária. Isso para entretenimento, para os pais terem. Então, Tomazoli, eu quero reforçar o que você falou, aquele pai, aquela mãe que pode estar em casa com os seus filhos, incentive-os. Eu sei que muitas das vezes eu ouvi algumas reclamações de alguns pais que entraram em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone celular da secretaria, questionando quando que vai voltar a aula, porque a gente está impaciente, tem coisas que a gente não sabe responder, e muitas das vezes o pai e a mãe não têm tempo para o seu filho, até mesmo na hora do dever de casa, certo? Só que o dever de casa é uma coisa. Você, né, tentar dar uma continuidade, porque a rede pública municipal teve apenas 24 dias de aula. Não deu tempo nem de diagnosticar todos os alunos, né, vamos dizer assim, os 4.200 alunos do 1º ao 5º ano, não deu tempo de diagnosticar. Né? Por exemplo, aluno que tem 6 anos, que entrou no 1º ano em 2020, ele frequentou a educação infantil o ano passado. Como que você sabe que nível de aprendizagem que ele está? Se ele sabe diferenciar letras de número, as cores, que tudo que é trabalhado de forma lúdica na educação infantil. Então, 24 dias de aula, você observa que é muito pouco tempo, não deu tempo dos professores diagnosticar todos os alunos ou ter um relatório, um resumo. Então, o que acontece? Né? Esse pai, essa mãe que pode estar em casa com seu filho, né? Dedique que seja meia hora do dia para contar uma história, para estimular, né, se a criança for de 4, 5, 6 anos, estimular, né, a questão da oralidade, né, aquela criança que já sabe ler e escrever, então pede para ele contar, pegar um livro e depois fazer um resumo para você, oral ou por escrito, que já vai estar trabalhando, né, com a escrita, porque a gente não pode ficar só deixar essas crianças a tablet, né, através da internet, no tablet, seja no computador, no notebook, no celular principalmente. Primeiro, tem a questão da visão.
Vamos tomar cuidado com isso. E segundo, principalmente, dependendo da faixa etária dessa criança, vai dificultar a alfabetização, porque a criança tem que trabalhar com a coordenação motora fina com lápis na mão, fazendo aquele contorno, escrevendo, reforçando. Então, pai e mãe, estimula com contação de história. Você não precisa ter conhecimento necessário, porque neste momento, sabe qual que é o foco do nosso trabalho? Língua portuguesa e matemática. Porque língua portuguesa, a criança tem que saber ler e escrever. A criança de 4º e 5º ano, ela tem que saber interpretar, ler textos, interpretar questões, né? Pode dizer questões implícitas e explícitas, esse é o trabalho do professor, certo? E a matemática termina o 5º ano com as 4 operações. Então, esse é o mínimo de conhecimento que a gente tem que dar para esses nossos alunos até o 5º ano, com 10 anos, para quando ele entrar no ensino fundamental 2, ele consiga ter o norte. Porque com as ciências, a geografia, a história, você consegue, dentro do português e na matemática, trabalhar. Né? Você pode levar o tema de dengue, que é ciências, para a língua portuguesa e para a matemática, quando você trabalha com estatísticas. Então, é trabalhar com a interdisciplinaridade, a gente já trabalha com temas transversais o tempo todo. Então, pai e mãe, estimula bastante a leitura dos seus filhos, né? Pede para fazer redação, a oralidade, contas de matemática, né? Tem muitos sites, muitos links, e reforçando mais uma vez, a partir da semana que vem, nós também, pelo site da Prefeitura, nós também vamos disponibilizar, né, todos os materiais de educação infantil, contação de história, tem várias contações de história, né, e do 1º ao 5º ano, textos, livros para baixar, atividades para criança de 6 anos, para pintar, tudo. Então, nós também vamos disponibilizar. E tem N materiais disponíveis, mas estimula o seu filho. A boa vontade, o carinho, a atenção nessa hora é imprescindível. Excelente, isso mesmo. Mariângela, vamos falar um pouquinho de passado, presente e futuro na educação municipal. Você já disse que tivemos 24 dias de aula, né, dias letivos, aí veio a pandemia, foi suspenso, e até então todo o trabalho com as crianças está suspenso até hoje. Sim, suspenso por tempo indeterminado. Aulas presenciais suspensas por tempo indeterminado. E agora a secretaria antecipou férias? Sim, foi necessário tomar essa decisão, que eu já vou adiantar. No dia 13 de abril, nós fizemos uma reunião com 18 dos 21 municípios pela Superintendência de Itajubá. Depois nós tivemos essa reunião foi presencial, a pedido dos próprios, né, dirigentes, porque às vezes pela videoconferência tem dificuldade por acesso à internet, onde a pessoa reside, ou se estiver dentro da secretaria, às vezes a internet é ruim, então foi um pedido. No dia 30 de abril, teve uma videoconferência a pedido nosso para o Superintendente Regional de Ensino, Wagner, né, dos 21 municípios, 12 ou 13 participaram da videoconferência, e ontem, né, aqui trouxe para Itajubá, porque a reunião do dia 13 foi em São José do Alegre, ontem eu consegui trazer para Itajubá, e dos 21 municípios, acho que teve 17 ou 18 representantes secretários municipais. Todo mundo está nessa mesma situação. Por quê? As aulas pararam dia 17 de março. Do dia 18 de março até 30 de abril, foi considerado como recesso, antecipação de recesso. Todos os municípios, no Brasil afora, fizeram antecipação de recesso. Por quê? Tem recesso de 2 semanas em julho, tem recesso de 1 semana em outubro, que é referente à Semana do Educador, que é o famoso Semana do Saco Cheio, que não se fala Semana do Saco Cheio, correto é Semana do Educador. Certo. Tem os recessos que emendam feriados, certo? Até semana passada, a gente tinha programado retomar as aulas dia 1º de junho, presenciais, até 23 de dezembro. Todo mundo fez reorganização de calendário. Por quê? Nós fizemos uma reunião em 13 de abril. Então, a gente imaginou que até maio poderia se organizar tudo, e a partir de 1º de junho a 23 de abril, a gente iria reorganizar calendário. Como nós já sabemos que não tem previsão das aulas presenciais, né? O nosso governador, ele fala que é julho, agosto, né? Antes era junho, julho, agora é julho e agosto. Então, foi necessário fazer... Na verdade, essa volta depende do andamento da doença, né? Da infecção, né? Isso. Se diminuir, os números foram cada vez mais,
a probabilidade de voltar é muito maior, né? Se aumentar a ideia, esse pico que todo mundo não quer que tenha, então é uma coisa que depende, mais, né? Como diz o prefeito Rodrigo, nós temos que viver cada dia uma decisão, cada momento, né? Semana que vem pode ser tudo diferente do que a gente está falando agora. Exatamente. Depende muito da tal da curva e principalmente o secretário municipal de saúde. Porque o ministro da Saúde, ele dá as orientações para os estados e municípios, e o secretário municipal de saúde, ele tem que, junto, monitorar quando será possível a retomada. Por exemplo, hoje a gente sabe que está bem estável no município de Itajubá, mas o município de Itajubá não pode sair à frente dos outros municípios. Então, é bom nunca a gente vai conseguir acompanhar no mesmo ritmo todos os municípios, todos os estados, mas pelo menos, né, ameniza, né, melhora a situação. Então, nós temos que, sim, dar muito valor aos nossos secretários municipais de saúde, respeitar e tomar as decisões juntas. Então, foi aquilo que nós falamos. Pode ser que a semana que vem mude tudo, certo? Então, quando a gente fez essa reorganização de calendário, que foi no dia 13 de abril, você pensou, 45 dias pode ser que normalize. Não normalizou. Eu acredito que agora que está no topo da curva, né? Então, a gente tem que ter esperança que, né, vai normalizar. E aí, o que acontece? Muitos municípios, Tomazoli, também anteciparam o recesso, aliás, quase todos anteciparam o recesso, e vai ter reposição da carga horária de março, né, os 10 dias de março, e o mês todo de abril, que segunda a sexta são dias letivos, não conta sábado e domingo. Maria Ângela, hoje a carga horária do ensino fundamental do município são quantos dias letivos por ano? A carga horária do Ministério da Educação, que todos os municípios brasileiros têm que seguir, inclusive rede estadual, rede privada, rede pública, municipal, são 200 dias letivos, é o mínimo de um calendário anual, com 800 horas é o mínimo. Itajubá, o calendário foi fechado com 200 dias letivos e 860 horas. Né? Do dia 10 de fevereiro, que iniciou o ano letivo, ao dia 20 de dezembro, 18, 20 de dezembro, que agora a gente se estendeu até 23 de dezembro. Então, o que acontece? Nós precisamos repor essa carga horária do aluno, não é justo com o aluno. Até aqueles municípios que estão mandando atividade para casa, seja atividade online, seja atividade impressa, tá mandando essas atividades apenas como entretenimento, que não vai contar como carga horária de aula dada, porque os alunos têm dúvidas. Então, a reposição do aluno tem que haver, porque senão é um desrespeito com esse aluno, ainda mais a faixa etária que a gente trabalha. E isso eu estou falando da base. Imagina os alunos do ensino médio que tem Enem esse ano. É uma judiação. Vai ter que ter reposição dessa carga horária, muitas dúvidas. Então, só que o aluno do ensino médio, ele tem autonomia para se organizar nos estudos. Uma criança de 4, 5, 6, 7 anos não consegue organizar os estudos. Ela precisa do pai, da mãe dela, para organizar esses estudos em casa. Então, a gente está em pleno século XXI, tem que explorar a tecnologia o tempo todo, não tenha dúvida, mas nós não podemos cometer a irresponsabilidade de deixar uma rede com desigualdade. Quando o Conselho Nacional de Educação, a semana passada, aprovou que educação à distância vai contar como carga horária, ele citou bem nos artigos que os municípios têm que tomar muito cuidado para não causar desigualdade. E eu pergunto a você, quem tem direito da escola pública? Todos. Mas quem vai para a escola pública? É o de baixa renda. Nós vamos causar desigualdade? Aí quer dizer, a evasão escolar, que muitos questionam, na rede pública, de pré-1 ao 5º ano, se a criança não voltar para a escola, nós vamos à casa da criança trazê-la, porque é obrigado de 4 a 17. Então, nessa faixa etária, não tem como ter evasão. Nós precisamos motivá-los a voltar para a escola, porque realmente você tem um corte abrupto, né? Tem criança que os pais estão me falando, estão chorando, querendo voltar para a escola. Né? Porque fazia parte do cotidiano, do ritmo. Então, por isso que as decisões têm que ser tomadas num coletivo, e essa reorganização de calendário, com o depoimento de todos os municípios, tem município que já está se organizando nesse mês de maio, enviar atividades remotas e pagar carga horária aos sábados, que, no caso, Itajubá tomou decisão de antecipar as férias, porque não é viável a gente repor a carga horária de maio aos sábados. Maria Ângela, então agora entra em férias, serão 30 dias,
30 dias podendo, o decreto que sai hoje, que eu assinei ontem, eu, o prefeito, podendo suspender a qualquer momento. Como aqui nós falamos, a semana que vem mudar tudo, o decreto é chamado todos os professores e cancela as férias, exatamente. Porque não são só professores, viu? Auxiliar de serviços gerais está de férias, cozinheiro está de férias, agente administrativo está de férias, professor de educação física, estagiário. Imagina você ficar com o estagiário. Qual que é o trabalho do estagiário? Acompanhar aluno de inclusão, não está tendo aula. Como que você vai pagar o estagiário? Você vai rescindir o contrato com o estagiário? Estagiários são para acompanhar os nossos alunos de inclusão. Então, estagiários também foram incluídos no decreto como antecipação de férias, que estagiário também tem direito às férias, né? Então, tá. As férias, foram determinadas as férias. Vencido o período de férias, vai ter algum tipo de trabalho para compensar essas aulas? Como é que vai acontecer isso? O que acontece? Pertinente a sua pergunta. As férias, elas foram antecipadas do dia 4 de maio a 4 de junho. Inclusive, o decreto fala que quem tem férias vencidas já vai computar, quem tem férias a vencer, tudo isso. Do dia 4 de maio a 4 de junho é férias. A partir do dia 5 de junho, o professor, o auxiliar de serviços gerais, o cozinheiro, o agente administrativo já vai ter algumas diretrizes pela diretora das escolas que eles trabalham, por parte dessas diretoras das escolas, de como vai ser o trabalho para a gente já computar como atividade complementar. Deixa eu explicar o que é atividade complementar. Devido à pandemia, o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação aprovaram que a gente não é mais obrigado a dar 200 dias letivo para os alunos. Flexibilizou. Mas nós somos obrigados, o comprometimento nosso de dar 800 horas até o final do ano. Então, o que acontece? Se dia 5 de junho a gente começar com a atividade de uma educação remota, não é EAD, educação à distância, nós já batemos um papo aqui outra vez, a educação à distância ela é muito longe do que está sendo aplicada. Existe uma estrutura organizacional, um objetivo, todo um trabalho, 100% tem acesso à internet, porque você tem que resolver. Então, não é educação à distância. O nosso Brasil não está tendo educação à distância. Está tendo educação remota. O que é educação remota? Tem professores que sabem que na sala dele, 25 dos alunos têm acesso à internet, tem um trabalho pelo WhatsApp. Então, ela 1 hora por dia manda uma atividade. Isso é uma educação remota, não é uma educação à distância. Tem uma videoaula que foi disponibilizada pela TV Cultura ou pela Rede Minas, que o Estado de Minas Gerais vai disponibilizar a videoaula, deve estar chegando até a semana que vem para os municípios. Essa videoaula, você tem um tempo que o professor vai analisar, que seja 1 hora ou 2 horas, e o aluno um tempo para fazer essa atividade em casa, que, se ele não fizer, vai ter punição? Claro que não, ele não é obrigado. Essa carga horária vai ser computada, por isso que é considerada educação remota, ok? Não é EAD, porque EAD, meu filho está fazendo EAD pela faculdade, que ele começa às 7 da noite, vai até às 11 horas da noite, e online, tirando dúvida, porque é um adulto, certo? E é uma rede privada, é uma faculdade privada. Então, é outra realidade. No caso de rede pública municipal, que é o nosso foco aqui, aí eu vou reforçar aquilo que eu disse anteriormente. Se eu não posso ter desigualdade, porque nós não estamos lidando com rede privada, nós estamos lidando com rede pública. E na rede pública, desculpa te interromper, mas a gente vai fazendo bate-papo. Na rede pública, você já falou nesse tema, que ele é o centro de tudo, que é a questão da isonomia, a igualdade, né? Porque, como você falou, na rede pública sobra aqui, quem não tem condições de pagar uma boa escola particular. Então tá, mas dentro do grupo que fica na rede pública, ainda há um desnível. Que tem aquele que tem um celular, que tem internet, mas tem um grande número que não tem esse acesso, né, com internet de banda larga, que tem esse volume, né, que consiga participar. Então, para que ninguém seja discriminado, para que ninguém seja tratado de forma desigual, a política pública tem que fazer uma forma de atender a todos, né? O conhecimento tem que chegar a todos, o atendimento tem que chegar a todos, né? Exato. Não, você fechou bem, que é isso aí mesmo, você não pode discriminar. E aí o que acontece? Segunda-feira, todas as decisões que são tomadas pela Secretaria Municipal de Educação passam pelo crivo dos diretores. Se for uma decisão voltada à creche, pelo crivo dos 13 gestores das creches municipais. Então, segunda-feira, agora nessa semana, nós fizemos uma reunião presencial com os 22 diretores das 22 escolas e mais o Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação.
E justamente foi o que nós passamos para eles. Eles não estão de férias. Eu pedi que esses primeiros 15 dias de maio, eles tirassem os bancos de horas, porque nós temos muitos diretores que têm banco de horas, porque na segunda quinzena de maio nós vamos ter muito trabalho. Por quê? Eles vão nos dar a devolutiva. Por exemplo, Escola São Vicente de Paulo. Tem lá 300 e poucos alunos. A diretora vai ter autonomia com o seu corpo docente, que são professores regentes de sala, professores de educação física e especialistas de educação, que é o quadro do magistério, e o corpo docente são os professores de educação física e professores regentes de sala, para o uso de ferramentas. Então, por exemplo, da mesma forma que eu não posso ser injusta com aquele aluno que não tem em casa acesso à internet, porque ele mal tem o que comer, vai muitas vezes da escola para comer. Eu não posso ser injusta com aquele aluno que tem todo esse acesso e que nós estamos privando dele utilizar essa ferramenta. Então, nós temos que olhar os dois lados. A inclusão está aí. Então, esse cuidado, esse olhar cuidadoso, quem tem que ter é a Secretaria Municipal de Educação? Não, porque a Secretaria Municipal de Educação não conhece a realidade dos 7.000 alunos, dos 4.200 alunos do 1º ao 5º ano. Quem conhece a realidade? É o diretor da instituição que essa criança está matriculada, que ela tem contato com a família. É o professor, é o especialista. Todos eles ali conhecem. Então, ficou decidido que na segunda quinzena de maio, se a diretora magna, por exemplo, estou dando exemplo São Vicente, se a diretora magna do São Vicente apresentar para nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, que na escola dela, todos os professores do 1º ano irão utilizar da ferramenta de entregar caderno de atividades, todos os professores do 2º ano vão utilizar a internet, todos os professores do 3º ano. Por que eu falo todos? Porque eu sou professora de 1º, você é professor de 1º numa mesma escola. Eu vou mandar caderno de atividade para os meus alunos, você vai mandar a aula online, não é justo. O próprio pai e a mãe não compreende. Só que eu não estou nem pensando estou preocupada com o aluno. Ele não vai entender que ele está fazendo no caderno de atividades e você, que está no mesmo ano que ele, numa sala diferente, está fazendo no computador. Ele não vai entender. Ele vai se sentir excluído e rejeitado, com certeza. Porque nós estamos lidando com criança. O adulto está bem preparado para situações. Aliás, alguns, nem todos estão. A gente entende que já é adulto, já está com a formação completa, entende? Imagina uma criança, imagina um pai e uma mãe sem condições ter que explicar para o filho, não, a sua professora na sua sala tal. Então, claro que nós temos sala que 100% dos alunos têm acesso à internet, como nós temos sala que 100% do aluno não tem acesso à internet, como escola rural. Escola rural não é porque o pai não quer, às vezes, o acesso à internet, não tem como. Então, como eu vou excluir escola rural? Os alunos da escola rural? São 6 escolas rurais. Então, o que as pessoas têm que compreender é que seria muito fácil para nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, chegar e falar, se vira aí da escola, manda atividade. Não pode ser assim, a gente trabalha numa rede. Nós temos que ouvir todos, chegar num consenso, atender a todos. Mesmo assim, a gente não vai conseguir atender 100%. Então, eu dei esse exemplo lá na reunião que nós fizemos segunda-feira, que se as diretoras, na segunda quinzena, decidir que a Secretaria Municipal de Educação, que vai enviar o caderno de atividades para 100% dos alunos, nós vamos fazer uma normativa, vai incluir no projeto político-pedagógico. Agora, se uma diretora chegar na Secretaria Municipal de Educação, nessa reunião que nós vamos fazer na segunda quinzena, olha, na minha escola, os professores pediram para trabalhar desta forma. Ela, se for de forma igual por ano, 1º ano, vai ter que ser o mesmo procedimento de todos os professores. 2º ano, eu vou orientá-la, atualizo o projeto político-pedagógico da sua escola e eu vou validar. Por quê? Ela me trouxe uma alternativa, é isso que eu quero. Uma alternativa viável para aquela realidade. Por quê? O que acontece, Tomazoli? Nós temos 22 escolas. A Secretaria Municipal de Educação, ela não pode tomar decisão pelas escolas por não conhecer a realidade das escolas. Então, desde então, eu estou aguardando trazer, porque muitas das vezes tem que partir de iniciativa do gestor. Mas não, eles estão aguardando as orientações da Secretaria Municipal de Educação. Então, eu já coloquei para eles quarta-feira que eles têm que, na segunda quinzena, me trazer alternativas para que a gente juntos possam, porque eu não posso tomar uma decisão por uma escola rural. Eu não conheço a realidade. Eu conheço relatórios
de Prova Brasil, tudo, mas não conheço a realidade. Como que está sendo feito o trabalho, qual que é o acesso, como que é o relacionamento dos pais. Então, é muito importante, se algum gestor das nossas 22 escolas municipais estiver nos acompanhando agora, que eu acredito que estão, né, porque eu divulguei, acredito que estão, que, né, eu estou reforçando o que eu disse a vocês na reunião de segunda-feira. Nós temos que trabalhar num coletivo. A secretaria não pode tomar decisão, né, para atender toda uma rede que pode ser que não condiz com a realidade de uma determinada escola. Então, precisa, sim, os diretores puxar a responsabilidade para eles e trazerem propostas e contrapropostas para a gente chegar. Proposta pedagógica. Aí chega na resposta da pergunta que você me fez. A partir de 5 de junho de 2020, já vai começar a contar trabalho em casa de aluno e professor não como carga horária, mas como atividade complementar na soma das 800 horas, que termina-se em 23 de dezembro, o ano letivo de 2020. O ano letivo 2020 da Rede Pública Municipal de Itajubá, ele termina em 23 de dezembro de 2020. Ok. Então, para clarear o nosso ouvinte, nós temos aqui 200 pessoas pelo Facebook, mais as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio, né, que é maior. Foi decretado férias, né, as escolas estão de férias, antecipando as férias diante da pandemia. E dia, que você falou que volta? A partir do dia 5 de junho, elas vão receber orientações de diretriz por parte das diretoras das 22 escolas, qual que é a carga horária que ela vai ficar em casa, se vai ser 1, 2 horas, né? Que tipo de atividade que vai ser enviada e a carga horária do aluno para a gente computar, não só a carga horária do professor para o mês de junho, mas a carga horária do aluno, esse tempo em casa de atividade para a gente contar como atividade complementar. E esse material vai ser disponibilizado de forma física para os alunos? Uma apostila, alguma coisa assim? Sim, porque, como eu falei, as diretoras das escolas, eu fiz uma pergunta nessa reunião de segunda-feira, e eu faço questão de dizer aqui para todos os ouvintes da Futura, porque deve ter muito professor da rede pública municipal nos acompanhando, eu fiz uma pergunta para os 20 diretores das escolas municipais. Você sabe me dizer o diagnóstico dos seus alunos? Nenhuma sabia responder. Não tem diagnóstico dos alunos nesses 24 dias, como eu falei, não deu tempo de diagnosticar. Com exceção da diretora Márcia, do desembargador no Rebojão, que falou, Maria Ângela, a minha escola, os professores fizeram um diagnóstico, deu tempo de fazer. Você tem um relatório dos alunos? Não. O que isso significa? Nem os diretores das escolas municipais sabem o nível de aprendizagem que os alunos se encontravam nesses 24 dias letivos. Não deu tempo, Tomazoli. Muito rápido. Muito rápido. Principalmente no Brasil, que começa as aulas, já tem carnaval, né? Tudo isso Exato. Começo. Ontem eu ouvi da secretária de Piranguinho, Ana Paula, e da coordenadora pedagógica dela, Marília, que lá eles têm até relatório. Por quê? Olha a quantidade de escola que tem em Piranguinho. Quanto menor, é mais Piranguinho, fácil, não, né? desculpa, Piranguçu. Ana Paula é de Piranguçu. Piranguçu ainda é menor ainda que Piranguinho. Então, ela falou, não, no meu município deu tempo, por quê? Porque, se eu não me engano, tem uma escola estadual, uma escola municipal. Entendeu? E a escola municipal, que é de responsabilidade, aqui são 22 escolas. Imagina o desembargador com 500 alunos. Então, que é a maior escola. Então, você vê que como que desde quando foi parado, abruptamente foi interrompido o primeiro semestre, a gente estava no primeiro bimestre. O primeiro bimestre começou 10 de fevereiro e iria terminar em 30 de abril. Nesse período, os professores que fazem um excelente trabalho já estaria feito o diagnóstico, qual que é o nível de aprendizagem desses alunos, porque é no início de ano que você faz o diagnóstico, para fazer a intervenção pedagógica. Como que nós vamos entrar com intervenção pedagógica se não tem diagnóstico? Se o diretor da escola não sabe, a Secretaria de Educação vai saber o nível do aluno de aprendizagem? Então, não podemos atropelar, trocar os pés pelas mãos. Então, é isso. Os professores que estão nos acompanhando, pode aguardar que a partir do dia 5 de junho ele vai receber orientações, diretrizes por parte da diretora da escola ou do diretor da escola que ele trabalha, para que ele possa dar continuidade dessa educação remota de casa, né, que vai computar a carga horária de trabalho dele, não vai ser 100%, mas a gente vai validar, e vai computar esse trabalho, essa atividade que o aluno vai fazer em casa, que a gente vai contar como atividade complementar para entrar na soma das 800 horas, para não se estender para o ano letivo de 2021, porque em 23 de dezembro.
tem muitos especialistas achando que o ano letivo vai acabar tendo que se estender em 2021, se não voltar até julho. Se voltar em setembro, como que você vai cumprir as 800 horas? E não teria tempo hábil para fechar as 800 horas. Então, quanto antes voltar, para nós, educadores, é melhor. Se estender até julho, eu já fiz um cálculo. Se estender até agosto, tem como a gente ficar até 23 de dezembro fazendo atividade remota. Mas se ultrapassar de agosto e setembro, o Brasil todo vai ter que acabar tendo que usar o ano letivo de 2021. Porque essa antecipação de férias é por causa do funcionário. Não é por causa do aluno. O aluno vai ter reposição de carga horária. E o ano letivo encerra em 23 de dezembro. Maria Ângela, em relação às creches, tem alguma direção? Como que ficam? Então, a tomada, como eu falei, a gente precisa tomar decisão. A tomada de decisão para antecipar férias incluiu creche também. Porque o que acontece, Tomazoli? Você fala para mim, Maria Ângela, mas o professor já poderia, neste mês de maio, trabalhar com a educação remota. E o auxiliar de serviços gerais? Que tipo de educação remota que ele vai dar na casa dele, sendo que a atribuição dele é auxiliar de serviços gerais? E o cozinheiro? Que é a atribuição do cozinheiro. O agente administrativo, eu sei que de casa ele pode ajudar muito o diretor, porque ele é um braço direito dos diretores das nossas escolas municipais, que fala que é o secretário escolar, né? Que a nomenclatura nossa é agente administrativo. No caso das creches, é o que menos nos preocupa em questão de carga horária, porque não existe reposição. Mas é o que mais nos preocupa por causa dos pais que trabalham fora e precisa ter essa criança na creche. Então, olha para você ver, tem dois lados. A preocupação da carga horária da criança que não tem preocupação, porque de 0 a 3 anos não é obrigado estar na creche. Creche não acompanha calendário de escola. Vocês sabem disso, creche não tem recesso. Creche tem 20 dias de férias coletivas em janeiro e 10 dias de férias coletivas em julho, então já não vai ter mais os 10 dias de férias. Se voltar presencialmente em julho, já não vai ter mais os 10 dias de férias coletivas, que já vai compensar. Então, tenho duas preocupações. Essa questão dos pais que, né, muitos me ligam porque eles precisam trabalhar, porque não são todos que estão podendo estar em isolamento social em casa. Tomazoli, todos, tem muitos que estão trabalhando. E eu pergunto com quem que estão essas crianças para o pai e a mãe trabalhar com os avós. Que é o que não poderia. Que não poderia acontecer, exatamente. Né? Isso é preocupante para nós. Esses pais que precisam trabalhar e as crianças estão em casa. E quando eu falei que creche é o que menos preocupa em questão de carga horária, porque a aprendizagem da creche é através das mímicas, das contações, você trocando uma fralda de uma criança, você faz um trabalho pedagógico, quando você estimula a perninha, o corpinho, canta para a criança, trabalhando, mas não tem aquela organização pedagógica de o primeiro bimestre ter isso, segundo bimestre creche, não tem isso. Então, creche, nós não estamos preocupados com o trabalho pedagógico, nós estamos mais preocupados com o fato dos pais estarem, aqueles pais que, infelizmente, precisam estar no trabalho, que não teve como ser dispensado do trabalho, que nós sabemos que muitas empresas aqui em Itajubá anteciparam férias, né? Sim. Mas tem alguns funcionários de determinados, né, vamos dizer, de setores, né, que estão trabalhando, que não pararam. Então, quer dizer, essas crianças estão com os avós, entendeu? Então, no caso de creche, o que mais preocupa a gente é o fato da gente não poder socorrer esses pais. A gente não pode socorrer esses pais. Os pais estão apreensivos. Eu recebo mais ligações e o WhatsApp, né? Porque o meu WhatsApp, muitos pais têm acesso, professores, funcionários. Eu recebo mais ligações e mensagens de WhatsApp de pais de filhos de creche do que de escola, porque eles estão preocupados, porque eles precisam trabalhar e não tem com quem fica os filhos. Né? Que creche é a questão do tempo integral, porque todas as nossas creches, nós temos 1.350 crianças nas 17 creches. Todas são de tempo integral, Tomazoli. Nenhuma é tempo parcial, todas tempo integral, porque o pai trabalha o dia todo, o pai e a mãe. E é uma idade onde a dependência do adulto é muito maior, muito né? Maior. E que precisa ter um profissionalismo ali no cuidado dessa criança, na limpeza, na alimentação e tal, onde a estrutura das nossas creches tem esse profissionalismo, né? A gente só vê elogio em relação às nossas creches. E você que tem uma experiência muito grande. E quando grande, faz falta... Né? É o que eu vou falar. Eu fico preocupada também o retrocesso. Por quê? A criança que está na escola, ela chora um pouquinho, mas logo porque ela é obrigada, dos 4 aos 17 anos, é obrigatório estar na escola. A criança de creche, acabou aquele processo de adaptação
que normalmente leva 2, 3 semanas no início do ano letivo, né? Porque chora muito e tal. A hora que ela está acostumando na creche, a coitadinha ou o coitadinho da criança foi, né? Aconteceu essa questão, né, que ninguém esperava no mundo todo, essa pandemia do Covid-19. E o que acontece? Quando retornar às aulas da creche, vai todo aquele processo que é feito no começo do ano, vai ter que fazer de novo na creche, porque elas vão voltar a chorar, readaptação. E eu me preocupo porque não é uma faixa etária obrigatória. Então, muitas crianças, os pais vão ter dificuldade de deixar essas crianças na creche. Né? Eu não estou falando do segmento 4 anos, que é obrigatório, foi aquilo que eu falei. Não tem risco de ter evasão escolar na faixa etária da rede pública municipal de Itajubá, porque na primeira semana o pai não mandou, a gente tem que denunciar para o Ministério Público. Óbvio. Porque agora, quem ganha Bolsa Família sabe que se o filho faltar à escola não vai ganhar Bolsa Família. Nós temos quase 2.000 famílias que ganham Bolsa Família dentro da matriculado na rede pública municipal. Porque eu já ouvi depoimentos de pais que falam para mim, mesmo que voltar, meu filho não volta na aula este ano. O pai e a mãe não podem decidir. Aí nós somos obrigados. Iniciou as aulas. Vamos supor que retomou em agosto as aulas. Nós vamos ter que exigir, através de normativa, que monitore as crianças que estão faltando para a gente ir atrás dessas crianças, porque é obrigatório, né? Justamente para não ter evasão escolar. E dependendo da criança, muitas faltas, até 10 faltas consecutivas, sem justificativa, a gente tem que passar para o Ministério Público e Conselho Tutelar, porque é uma faixa etária obrigatória. Entendi. Maria Ângela, você tocou num tema aí, são 2 perguntas. Nesse momento de crise, né, de tanta tensão assim, como ficou a relação com os pais? Os pais têm compreendido, têm conversado? E como ficou a relação entre os profissionais da educação? Porque é muita saia justa, é muito desconforto, é muita decisão ruim, né? Você estava planejando uma férias, já antecipou agora, não vou ter mais. É um ano complicado para todo mundo, né? A nível de equipe, a nível de relacionamento, porque a gente sabe assim, que é um time de educação municipal que tem dado um show, né? Os números nossos têm sido maravilhosos. Nesse momento de crise, mantém esse senso de time, tem sido parceiros, todas as escolas. Fala um pouquinho para nós do teu time. O contato com os professores é só aqueles que entram em contato, que diariamente eu recebo o WhatsApp de professor querendo tirar uma dúvida e tal. Não tem como a gente ter contato em WhatsApp, que são quase 400 só de professores, fora os educadores de creche. Mas os diretores, desde quando começou essa pandemia, né, a gente continuou como se nada tivesse acontecendo diariamente no grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp que todas as informações, convocações de reunião é feito pelo WhatsApp, porque eles não vão lá na escola abrir e-mail. Uhum. Nem sempre de casa consegue abrir e-mail institucional. Então, o que acontece? Devido a isso, diariamente a gente tem contato com os diretores. Então, por exemplo, tem diretor que coloca lá no grupo, como que vai ficar tal coisa? Então, a gente orienta o tempo todo. Tanto as 2 professoras do pedagógico, a Lília do fundamental e a Priscila do infantil, né, e eu, enquanto secretária que estou. Por exemplo, está tendo manutenções em algumas escolas, que já estava programado. Então, no grupo, está todos os diretores da secretaria que aproveitam a tirar dúvida. Então, a maioria dos questionamentos que vinha no grupo nosso, desde o dia 18 de março, que foi quando já suspendeu as aulas por tempo indeterminado, era a pergunta do diretor assim, Maria Ângela, um professor quer saber quando que vai voltar. Maria, você tem previsão de quando vai voltar? Então, sempre a mesma pergunta, quando vai retornar. Sim. Então, tudo que eu estou falando para você aqui não é novidade para os diretores das 22 escolas, muito pelo contrário. Né? Eles estão sempre acompanhando todos os questionamentos. E quando um professor não aceita ou não entendeu o que o diretor orientou no grupo deles, eles entram em contato comigo, que é o que está acontecendo. Por exemplo, quando nós fechamos na reunião de segunda-feira, né, que estava sendo... Eu li o rascunho do decreto, porque o decreto era rascunhado, para ouvir a opinião delas. Uhum. Né? Então, só ontem que foi finalizado o decreto que eu assinei, porque eu falei, agora pode, porque já passou pelo crivo dos 22 diretores. E aí, o que acontece? Teve professor que me ligou porque o diretor... Diretor não, né? Nós temos diretora também. O gestor da instituição informou que ia ter reposição em janeiro. Ninguém vai repor carga horária em janeiro. Não tem reposição de aula em janeiro. Aí eu expliquei para a professora, olha, a sua diretora ou o seu diretor acho que não compreendeu bem a reunião.
Não foi nada disso. O ano letivo encerra em 23 de dezembro. Então, aqueles professores, aqueles auxiliares, ontem teve auxiliar de serviços gerais que entrou em contato comigo, cozinheiro, aqueles profissionais que entram em direto contato comigo, eu respondo na mesma hora e oriento. Mas o contato deles, ô Tomazoli, porque nós temos uma hierarquia. Nós temos uma hierarquia. Sim. O contato deles tem que ser com quem? Com o diretor da instituição, porque o diretor da instituição está sendo orientado. Então, sempre quando eles entram em contato comigo e falam determinada coisa, eu falo, olha, procura o seu diretor, porque eu não sei como que foi a conversa, dependendo do assunto. Que tipo daquela coisa, autorizei alguma coisa para você e não autorizei para a Thalita, numa mesma escola. Então, dependendo do que chega para mim, eu nem resposta eu dou. Eu falo, entra em contato com o seu diretor, porque eu tenho que respeitar o diretor. Existe uma hierarquia para ser respeitada. Por isso que o meu elo de ligação, o meu não, da Secretaria Municipal de Educação, é com os diretores das escolas, porque eles estão à nossa disposição. Eles são cargos comissionados. Entendeu? Eles são servidores públicos, mas são cargos comissionados. Então, o tempo todo, diariamente, manhã, tarde, noite, é trocado mensagens, às vezes me chama no privado. Tudo que a gente recebe do Ministério da Educação, do FNDE, do Conselho Nacional de Educação e da Secretaria de Estado de Educação é compartilhado para todos. Eles tiram dúvidas ali, eles são muito responsáveis e comprometidos. E, no caso dos pais, são eles que também têm a ligação dos pais, porque a gente não tem contato com os pais, a gente não sabe, né? Muito menos os alunos, né? A gente não conhece todos os alunos, não vai conhecer a família dos alunos. Quem conhece são as diretoras da escola, toda a comunidade. Mas alguns pais entram em contato comigo, com as diretoras, ou na própria Secretaria de Educação. Hoje mesmo eu vou receber um pai, às 15h, que quer me levar a uma situação. Então, quer dizer, isso está acontecendo normalmente. Então, tem pai que entra em contato conosco, tem pai que entra em contato conosco para dizer assim, olha, vai mandar atividade para o meu filho, como que vai fazer? Aí eu sempre falo, olha, aguarde que nós estamos estudando, né? E com certeza a direção da escola que o seu filho está, com os professores, já estão trabalhando por isso. Porque, volta a repetir, é uma rede. Então, a rede tem que tomar as decisões, mas as escolas têm autonomia de acordo com o projeto político-pedagógico. E onde a escola está inserida, conhecendo a realidade dos seus alunos, de fazer determinada intervenção, de determinado trabalho. Então, por isso que esse contato com os diretores das escolas é essencial. E os diretores da creche, o tempo todo, a gente está no grupo, olha, vocês ficam despreocupados que, né, no caso de vocês, a gente tem que torcer para que volte logo para resolver ou amenizar o problema dessas famílias. Então, esse contato é essencial. É essencial. Em casa, eu não desligo. Às vezes, o meu marido fala, você não vai desligar? Eu falei, não, é professor, é diretor, é pai. 24 horas. 24 horas. E é verdade mesmo. Final de semana, feriado. É muitas mensagens. No feriado da semana passada, eu estava com mais de 1000 mensagens. Tinha algumas de pais, outras de professores, outras de cozinheiro, outros de gestores que queria falar comigo no privado. Mas é aquilo. Nenhum momento eles ficaram sem informação. Por isso eu os convoquei para essa reunião presencial de segunda-feira, pela dificuldade de muitos acessarem a tecnologia, que eu tenho gestor que tem dificuldade mesmo. Então, justamente para que presencialmente já tomasse essas medidas, essas decisões, passando pelo crivo deles. Maria, já tem uma pergunta aqui, se o CEMEI acompanha a mesma portaria das decisões. Das férias, sim. Todas as creches municipais. Hoje, quando saiu o decreto, a Priscila, diretora do infantil, vai compartilhar no grupo. Lá é para todas as unidades escolares. Unidades escolares são escolas e centros municipais de educação infantil. Excelente. Maria, as minhas perguntas chegaram ao fim. Tem mais alguma direção, alguma informação que você queira passar para os nossos ouvintes? Tenho, que é a principal, que eu considero, principalmente para tranquilizar o coraçãozinho dos papais, das mamães, das titias, como a titia Thalita, as vovós que estão acompanhando os filhos dentro de casa, com razão, estão preocupados e apreensivos. Nós vamos encerrar o ano letivo em 23 de dezembro, independente quando volta às aulas presenciais, a não ser que voltar lá para agosto, setembro, aí vai ter que rever tudo que eu estou falando aqui. Em junho começa essa atividade, através de uma educação remota, que na segunda quinzena já vai estar, até já me autoconvido quando a gente fechar, para poder estar com vocês, compartilhando com todos os ouvintes, todos, papai e mamãe que estão nos acompanhando. Mas, Tomazoli, o principal que eu quero dizer,
essa antecipação de férias, não vai haver reposição dessa carga horária em janeiro. Então, o professor que está nos acompanhando não vai ter reposição de carga. A reposição de carga horária dos alunos, ela encerra em 23 de dezembro. Toda a reposição de carga horária. Nós vamos fechar em 800 horas. E os 15 primeiros dias de janeiro, vai ter recuperação de alunos que não vão conseguir tirar o conceito B, que é o mínimo que ele tem que ter. O B é o que ele tem que aprender. O A que está acima, o C que está aquém. Então, 15 dias, são 10 dias de aula, né? 15 dias, daria 10 dias, né? Porque não conta sábado e domingo. Então, no final do ano, nós vamos ter um relatório, né, de quantos alunos do primeiro ano, nós vamos mexer só com o ensino fundamental. Quantos alunos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, não atingiram nem o A, que era o desejado, e nem o B, que era o mínimo que ele deveria ter, que é conceito, a gente não trabalha com nota. Por que eu estou falando isso? Este ano, o MEC está avaliando, eu acredito que não vai poder reter aluno, porque você sabe que primeiro, segundo e quarto ano já não retém, independente se a criança aprendeu ou não, você tem que passá-la para o ano adiante. Alunos do terceiro e quinto ano pode reter, então não sei como que o MEC vai estruturar isso, porque vão ter o quê? De 2 a 3 bimestres, não 4 bimestres, mas como é que você vai reter um aluno, sendo que ele ficou esse tempo todo em casa? Então, a alternativa que nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, tendo foco no aluno, na aprendizagem do aluno, é o seguinte, aquele aluno que está no quinto ano, que o ano que vem ele vai para o sexto ano, se ele não atingiu na língua portuguesa e na matemática o conceito desejado, que é um A, ou o conceito mínimo desejado, que é um B, ele vai ficar de recuperação nesses 15 primeiros dias de janeiro. Para o quê? Para resolver os problemas de aprendizagem dele? Não, para amenizar. Por quê? Numa sala de 25, 30 alunos, você retornar à aula presencial com toda essa demanda, não vai conseguir socorrer todos os alunos, por mais que você faça planos e propostas de intervenção pedagógica. E nesse decreto que está saindo hoje, vocês vão ver que os funcionários do CEAP, que é o Centro Especializado de Apoio Pedagógico de Itajubá, também foi antecipado férias, porque eles vão dar todo o suporte em janeiro para esses alunos. Nós não vamos socorrer 100%, mas vai amenizar. Então, o papai e a mamãe que tem aluno retido, que essa é a preocupação nossa. Nós temos alunos que foram retidos em 2019. Como que esses alunos vão fazer até o final do ano? Então, são alunos que, se não desenvolver para um B ou para um A, nós vamos considerar recuperação. E eu lembro vocês aqui, Duarte, Tomazoli, Thalita e os nossos ouvintes. Antigamente, escola privada e escola pública tinha recuperação de alunos em janeiro. E é isso que a Secretaria Municipal vai fazer, aproveitando a mão de obra desses professores. Isso nos 15 primeiros dias de janeiro, com toda a estrutura montada, nós vamos fazer uma normativa, porque a nossa gestão encerra em 31 de dezembro de 2020. Nós vamos fazer o calendário de 2021, quando vai começar, e fazer instrução normativa de como vai ser essa recuperação nas duas primeiras semanas de janeiro. As 2 últimas semanas de janeiro, que deve ter muito professor preocupado, o que vai acontecer com eles, as 2 semanas de janeiro é o que eles já fazem todo ano na última semana de janeiro. Vai ter curso, formação e organização pedagógica para quando iniciar o ano letivo, que provavelmente vai iniciar primeiro, comecinho de fevereiro, né? A gente vai esperar como que vai acontecer no segundo semestre para organizar calendário, e é para isso. Então, papai e mamãe, pode ficar tranquilo que muitos estão preocupados com a aprendizagem. Eu estou recebendo ligações de mãe, de filhos que foram retidos, que está preocupado com a aprendizagem, e eu já adiantei. Pode ficar tranquilo que até 23 de dezembro vai ter todo o socorro pedagógico. Se ele não conseguir desenvolver, mesmo com toda a intervenção pedagógica, porque vai dificultar para atender a todos, ele vai estar conosco 15 dias, né? Conosco não, com os professores, né? 15 dias, tirando aquela dificuldade na aprendizagem para que ele inicie o ano de 2021, um novo ano letivo, com menos dificuldades de aprendizagem. Nós não vamos sanar todas, mas com menos. Então, esse é a logística, a organização que foi passada por diretores segunda-feira, que é o que a Secretaria está organizando, para também ficar atento a esses alunos, já que nós tivemos que antecipar férias, que a gente possa também utilizar desse período de janeiro e socorrer esses alunos que vão ter uma certa dificuldade de iniciar o ano de 2021, porque foi afetado diretamente na aprendizagem deles. Excelente. Uma pergunta que chegou aqui sobre os estagiários. O calendário deles acompanha os professores?
Acompanhe, foi incluído o estagiário no decreto, tá? Porque o que acontece? Vamos dispensar os estagiários, não Hoje tem são como. quantos estagiários? São quase 250. bastante. Quase 250, porque os estagiários nossos acompanham aluno de inclusão. Sim. Então, o que acontece? Vamos rescindir o contrato, gente? Na hora que voltar às aulas, até a gente ter um novo estagiário, já acabou o ano. Por quê? O contrato, Tomazoli, é feito com as instituições. Sim. E demora, em média, 60 dias para chegar para a Tem a Luana. burocracia Tem uma da burocracia. Então, foi uma decisão muito acertada da Secretaria de Administração, junto com a Secretaria de Educação, de permanecê-los, né? Porque a gente tem que garantir esses alunos de inclusão de ter uma continuidade quando retornar. E no decreto foi incluído ontem, no decreto, que eu havia esquecido, que os estagiários também estão de férias no mês de maio e vão repor, né? No caso, vão repor, não, como a gente antecipou as férias de janeiro, eles vão estar em janeiro também, pode até dar suporte para esses alunos de inclusão. Excelente. Maria Ângela, mais uma vez, parabéns, né, num momento tão difícil, tão de turbulento, né, sempre a sabedoria, a clareza, né, nós estamos aqui com 127 comentários, quase 250 pessoas juntas aqui acompanhando, e o reconhecimento das pessoas, eu não vou citar nome aqui, porque são muitos, né, só que comentou são 127, mas todos reconhecendo dentro da dificuldade as decisões corretas, o discernimento, né, a racionalidade de cada decisão. Lógico que nós não gostaríamos de estar vivendo isso, gostaríamos de estar vivendo a normalidade, né, de um ano tranquilo, mas as coisas acontecem fora do nosso poder, né, desse universo, e vamos um dia, a cada dia um novo passo na mesma direção, né, buscando a direção do bem do aluno, de uma educação de qualidade, né? Então, fica aqui o reconhecimento de todos os ouvintes aqui que estão acompanhando e desse humilde entrevistador. Parabéns para você, para o prefeito Rodrigo, Christian, nosso vice-prefeito, que tem tomado decisões difíceis, em momentos difíceis, mas sempre banhados de muita sabedoria, de muita responsabilidade, de muita formação, né? Nada imperativo, mas sentam com o grupo, com os profissionais, conversam, chegam a um denominador comum para tomar a decisão. Então, fica aqui o nosso reconhecimento, parabéns pelo trabalho diante de tanta turbulência. Sou eu que agradeço, principalmente, né, ao nosso prefeito Rodrigo, ao vice-prefeito Christian, porque ele sabe a importância, né, de juntos tomarem decisões, e todas as decisões eu tenho o aval dos dois, porque eles sabem da realidade, né, do nosso município, e eles se preocupam muito com todo o corpo docente, o corpo discente das nossas escolas e creches, porque eles sabem que, né, uma vez eu já falei aqui, o professor nosso merecia ganhar R$10 mil. Né? Como? Então, e nós estamos agora num momento difícil que a arrecadação caiu. Né, Tomazoli? Por isso que eu falei, mesmo a arrecadação caindo, nenhum momento ficaram preocupados, o professor não está dando aula, vamos suspender a produtividade do professor. Olha esse olhar atento que tiveram com esse professor. Simplesmente, que a maioria dos municípios está você não está dando aula, não vai ter produtividade. Não, tiveram esse cuidado, e isso é imprescindível, é o valor humano. Então, né, claro que tomadas de decisões polêmicas, né, causam um desconforto aqui, um desconforto ali, mas não é hora da gente olhar o nosso próprio umbigo. Mas estava programada as férias, viajar em janeiro, porque eu já não consegui viajar em 2019. Eu ouvi isso de professor, e a resposta que eu dei, olha, se você tem direito a férias-prêmio, faz um pedido de férias-prêmio em janeiro. Vai ser avaliado, quem estiver à frente da secretaria vai autorizar ou não, mas nessa hora a gente não pode olhar o próprio umbigo, a gente tem que olhar toda a circunstância e, principalmente, vou repetir o que eu sempre falo, o aluno. O meu foco é aluno, o foco do professor é aluno, nós estamos aqui por causa do aluno. Eu estou aqui por causa do aluno, batendo esse papo com vocês. Então, eu quero agradecer a todos que conhecem a realidade da secretaria, todos parceiros, agradecer você, Tomazoli, que sempre acreditou também no trabalho nosso lá na secretaria. Sou muito grata à equipe, foi aquilo que eu já tinha falado e vou repetir, as decisões, todas as decisões que são tomadas dentro da secretaria, a decisão é tomada num coletivo, com 6 diretores, todas as decisões que são tomadas na creche num coletivo, com todos os gestores das creches, e a mesma coisa na escola, que a gente
gente está sempre presente, né? Então, os diretores estão sempre em constante contato conosco, seja presencialmente, por telefone ou através do WhatsApp. Então, eu sou muito grata a todos os gestores das 22 escolas por estarem sempre conosco, sempre acreditando, apoiando, né? Aprovando as decisões, porque aquilo que eu disse a vocês no início da entrevista, se um diretor nessa reunião falasse, Mariângela, eu não concordo, vamos fazer dessa forma, entendeu? Então, foi aprovado por todos, entenderam, fizeram alguns questionamentos, não voltados à questão de férias, mas sim a questão de 1/3 das férias, e eu respondi que 1/3 das férias, porque, imagina, quase 800 funcionários receber salário numa crise dessa. 1/3 das férias, conforme o jurídico, ele pode ser pago até em janeiro do ano que vem, mas o RH está fazendo um esforço para pagar no mês que seria de direito das férias dos profissionais. Desculpa a saliva, por isso o uso da máscara. Peço mais uma vez desculpa de não estar usando a máscara para facilitar e agradeço, Thalita. Muito obrigada mais uma vez. Você também é uma que acredita e apoia muito a gente na Secretaria Municipal de Educação. Obrigada por tudo. Espero poder voltar no final de maio para esse bate-papo, para a gente ver como que vai ficar o mês de junho. Estou à disposição sempre. Duarte, obrigada, viu, mais uma vez. E um abraço a todos, obrigada a todos os ouvintes. Posso divulgar o celular, eu sei que já está no site, né, que a Secretaria de Comunicação já divulgou. É o 99748-3121. 99748-3121. Esse celular, o corporativo, tem um WhatsApp. Estou à disposição. Dúvidas, questionamentos, sugestões, gente, são muito bem-vindas. E estou à disposição sempre. Obrigada pela compreensão. Um abraço a todos. Mariângela, muito obrigado pela entrevista, né, muito esclarecedora, e novamente parabéns pelo trabalho. Nosso secretário de Comunicação, Thalita, obrigado pela confiança, coordenação dos trabalhos aqui, da comunicação da Prefeitura. Toda semana, nosso Duarte, nosso técnico aqui, né, eu esqueço de falar dele, mas é ele que controla tudo aqui. A gente só fala se ele deixa, né? Duarte, abraço, querido, muito obrigado. E você, nosso ouvinte, né, uma boa semana, um final de semana aí abençoado para todos nós. Prefeitura informa. As principais notícias da administração municipal. Um oferecimento Prefeitura de Itajubá, construindo um novo tempo.